Boa noite, graça e paz, povo mais feliz da terra. Sextou no Devocional Rema, estamos começando o Devocional Rema dessa sexta-feira com muita alegria no coração. Dizer para você que eu vim de 2 lives fantásticas no Instagram. Todo mundo sabe que eu tenho a versão do Devocional Rema às 19 horas no Instagram, onde todo dia eu recebo, de segunda a sexta, eu recebo um convidado para ministrar um rema. E hoje foi o casal Alexandre e Marta Dias, lá no Instagram, com a live Noite para Casados e Solteiros, onde eles deram uma palavra, direção, dicas para casados e solteiros, para pessoas que estão casadas melhorar o seu casamento, e para os solteiros pegarem dicas para já aprenderem a detectar quem será um bom cônjuge, qual o comportamento de um bom cônjuge, observar como é que é a fase do namoro. Olha, dicas preciosas. Foi uma noite assim, linda, linda, linda. Cacá, seja bem-vinda. Deise Malafaia também bem-vinda. Cacá estava com a gente lá na live. Aí foi uma noite para adultos. Então a gente falou de tudo na live, abertamente, para que o povo do Senhor possa ser edificado, porque o que nos mata são as coisas encobertas e as coisas que nós não falamos. Nós precisamos aprender a verbalizar para que os relacionamentos interpessoais possam crescer e prosperar. Então foi uma noite onde nós verbalizamos muito, tiramos dúvidas, falamos sobre muitas coisas. Você que é casado, que quer saber sobre fantasias sexuais, fetiche, o que pode e o que não pode, gente, tá lá na live. Acesse o meu canal do o meu perfil do Instagram, @prapatricia.andradeoficial, @prapatricia.andradeoficial. Assista as 2 lives de hoje, que tiveram a participação do Alexandre e da Marta Dias, líderes de Casados para Sempre. É o Alexandre da Marta e a Marta do Alexandre. Além disso, eles fazem um trabalho lindo também com Paz para Sempre, dão cursos de noivos. Então, assim, são psicanalistas, pessoas extremamente avalizadas, com conhecimento, com estrutura, e que nos proporcionaram uma noite abençoadíssima hoje no Instagram. 2 lives de conhecimento puro para abençoar solteiros e casados. Se eu fosse você, eu passava lá para assistir. Mas vamos ao Devocional Rema dessa noite, versão Facebook. Uma palavra para que nós venhamos a compartilhar diante do Senhor nessa sexta-feira, para você levar essa palavra para abençoar o teu fim de semana. Abra a sua Bíblia. Eu tenho que dizer isso todo dia. Pastora Edna Gomes, bem-vinda, em nome de Jesus. Eu tenho que dizer todo dia, gente. Abra a sua Bíblia. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Mas não é aberta em cima de um móvel pegando poeira, não, tá? É aberta para você meditar nela. É Deus falando com você. E nós precisamos aprender a valorizar o nosso relacionamento com Deus. E o relacionamento do crente com Deus passa pela meditação na palavra. Marcos Abreu, bem-vindo. Thelma Fonseca, bem-vinda. Boa noite para vocês, em nome de Jesus. Então, por isso que eu digo todo dia, abra sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, valorize a palavra de Deus, valorize o relacionamento com Deus, invista nele, invista tempo, se dedique a ter um relacionamento com Deus, que você vai ver como você vai crescer, como você vai ser abençoado pela presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, Bíblia aberta, abra no livro de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, eu quero ler com você os versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Hoje não deu nem tempo de eu colocar a legenda aqui, porque eu fechei a live no Instagram e vim correndo para cá. Então não deu tempo, mas assim que a live acabar, eu vou editar e vou colocar o texto bíblico lá. Bom, na legenda. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Deise Bonfim, a paz do Senhor, bem-vinda, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima.
Vou ler novamente. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã, serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Wendy Servante, bem-vindo, meu amigo, em nome de Jesus. Núbia Carvalho, bem-vinda também, em nome de Jesus. Paz, Deise, Deus abençoe, minha amiga, em nome de Jesus. Uma palavra muito abençoada para nossa sexta-feira. Uma palavra que vem falar acerca de paciência. Mas não é uma paciência gratuita, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Toda vez que a Bíblia fala conosco acerca da paciência, que você também pode traduzir por longanimidade, e a longanimidade é um fruto do Espírito Santo, gente. Nós precisamos ter em nós os frutos do Espírito Santo. Ah, pastora, quais são? Gente, eu vou abordar esse texto agora. Tem dúvida? Gálatas 5. Cai lá em Gálatas 5, estude o texto que fala acerca, aleluia, dos frutos do Espírito Santo e das obras da carne. Porque não adianta só, você tem que conhecer os frutos do Espírito Santo, conhecer as obras da carne para evitar as obras da carne e aprender a se dedicar diante do Senhor para que você venha a frutificar, a apresentar frutos do Espírito Santo na sua vida, amém? Então, quando nós falamos acerca de paciência, nós não estamos falando acerca de uma paciência gratuita. A Bíblia fala da paciência no sentido da longanimidade, no contexto de você ter paz no seu coração no tempo da espera. Daniela Lopes, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. E nesse texto, fala especificamente da vinda de Jesus. Está falando que aquele que espera a vinda do Senhor deve esperá-la com paciência. E por que a Bíblia sempre vai dizer que você deve dizer Maranata, como o nosso querido Wendy disse aqui no comentário na live, mas que o seu Maranata deve ser um Maranata paciente? Porque nenhum de nós sabe a data, o dia em que Jesus vem. O próprio texto bíblico, a própria Escritura Sagrada vai dizer que se alguém soubesse quando o ladrão vai roubar a sua casa, se prepararia para não ser roubado. Que o ladrão ele vem de surpresa. E da mesma forma Jesus virá. Jesus virá nos buscar de surpresa com relação ao dia marcado, a hora exata e o dia que Jesus vem. Aí é a surpresa. Porém, fato é que não é surpresa que Jesus vem. Não é surpresa que Jesus está voltando. Porque isso foi anunciado. Isso foi anunciado desde antes dele ir. Ele disse para os seus discípulos que ele iria para preparar lugar. E que se ele fosse, ele voltaria para nos buscar. Então não é segredo, não é mistério, não é algo oculto ou escondido o fato de que Jesus ascendeu aos céus e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que a nossa espera nesse retorno de Jesus deve ser uma espera paciente, porque nós não temos o dia e nem a hora em que ele vem. A Bíblia Sagrada, nas suas escrituras que trabalham na parte a parte escatológica, que são os textos bíblicos que nos dão dicas acerca do fim dos tempos e da volta de Jesus, livro de Apocalipse, livro de Daniel, entre outros livros bíblicos. Mateus também tem alguns textos escatológicos. Então, quando nós começamos a examinar as escrituras e vemos, começamos a ver as dicas acerca do fim dos tempos, a gente vai entender que realmente nós somos a igreja dos últimos dias e que está muito próxima à vinda de Jesus. Porém, nós devemos ter a paciência de saber que essa espera não tem dia marcado. Melissa Pires, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que essa espera não tem dia e hora marcado aqui para nós. Para Deus tem. Deus sabe o dia exato, a hora exata que Jesus vai, que, aleluia, as trombetas vão tocar e haverá o arrebatamento da igreja.
Porém, a verdade é que também existe o fato de que todo dia, quando uma pessoa sobre a terra, quando lhe é tirado o fôlego de vida, Jesus voltou para ela. Houve um arrebatamento individual. Yara da Costa Nascimento, bem-vinda, minha flor, em nome de Jesus. Beijo. Então, a verdade é que toda vez que alguém sai desse mundo, Jesus voltou para ela. E agora ela vai aguardar o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez e após isso segue-se o juízo. Então, aqueles que morreram em Cristo ou não, morrem apenas uma vez. Não existe reencarnação. Morre-se uma vez e após isso segue-se o juízo. Então, aqueles que morreram em Cristo ou com Cristo ou sem Cristo estão dormindo, aguardando o julgamento final, que a Bíblia nos adverte que haverá o dia do juízo final, onde Deus julgará a todos e ninguém poderá escapar desse dia. Então, todos aqueles que morreram estão aguardando o dia do julgamento. Jesus voltou para eles. E todos nós que estamos vivos, ou aqueles que estiverem vivos, no dia em que Jesus voltar, em que as trombetas vão tocar, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, quando houver o arrebatamento coletivo da igreja, nesse dia esses também serão tomados da terra. Jesus vai ter voltado para eles, e eles vão estar também aguardando o dia do juízo. Por quê? Porque ainda ficará gente na terra para aguardar a batalha do Armagedon, a derrota eterna de Satanás, os 1000 anos. Gente, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas a verdade é que eu e você, não importa o quanto ainda falta para acontecer, não importa quanto tempo isso vai levar, eu e você precisamos ficar firmes no Senhor. Precisamos, aleluia, não abandonar o projeto que Deus tem para nós. Precisamos esperar pacientemente o tempo, o dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. E nesse texto, Tiago é muito feliz quando ele diz: irmãos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele é muito feliz quando ele diz isso, sabe por quê? Porque não importa o que aconteça até esse dia, não importa se você vai ter uma vida fácil ou uma vida difícil, não importa se tudo vai correr bem ou se vai dar um monte, sabe? Se vai dar um monte de probleminha daqui até lá, não importa. Nós devemos permanecer na paciência, na perseverança, aguardando a volta do Senhor. Você sabia que eu já ouvi crente, gente que recebeu Jesus sobre a sua vida, o senhorio de Cristo sobre a sua vida? Lucineide, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Gente que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, dizer para mim: ah, pastora, eu sei que Jesus vai voltar, mas sinceramente, não sei como é que isso aí vai funcionar, não. Há de 2000 anos que a gente escuta falar isso. Meu pai e minha mãe morreram esperando Jesus voltar e não voltou. Mas voltou para eles. Tem gente sobre a terra que diz que é povo de Deus, mas que está perdendo a paciência e a perseverança de esperar a volta do Senhor. E muitos até têm se apostatado da fé por causa disso. E aí Tiago vai e traz uma parábola, traz uma simbologia. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. O lavrador espera o precioso fruto da terra. Nós precisamos esperar com paciência a salvação do Senhor, cumprindo a carreira que nos foi proposta da mesma maneira
que um lavrador trabalha na terra. Porque o lavrador, quando ele trabalha na terra, ele prepara a terra, ele deixa a terra pronta para receber a semente. E quando ele semeia a terra, ele pode, depois da planta, da semente ter sido semeada naquela terra, o máximo que ele pode fazer, sabe o que é? É regar e observar. E esperar a semente que ele plantou lançar raiz e crescer. Mas ele não pode, em cada grãozinho que ele jogou do chão, abrir todo dia e ficar olhando para ver se já germinou, se já está vindo, não. Ele tem que aprender a esperar o tempo daquela semente, porque cada semente tem o seu tempo para germinar, para lançar raízes, para se fixar na terra e para lançar um caule, ainda que pequeno, ainda que fino, e a partir daquele caule ela comece a enverdecer, a criar folhinhas. E a partir daquelas folhinhas ela vai começar a fazer a troca de oxigênio com o ambiente, vai começar a acontecer a fotossíntese na planta. E através daquela troca, da fotossíntese, ela vai criar seiva que vai alimentá-la. E ela vai receber nutrientes da terra. E ela vai receber o sol. E vai ter, como diz o texto aqui, a chuva temporã e a chuva serôdia, que para o israelita, o hebreu, eram duas chuvas importantíssimas, porque Israel é um território seco, gente, um território desértico. E essas duas chuvas, a temporã e a serôdia, era o que garantia que as plantações prosperassem, crescessem, porque não tinha chuva o ano todo e não tinha água disponível o tempo todo, toda hora, para você ficar molhando. Então, quando alguém planta uma semente, ela pode regar, mas ela tem que esperar aquela semente reagir ao processo da semeadura, reagir ao contato com a terra, reagir ao fato de ter sido regada, para ela poder germinar, lançar raízes, se fixar e a partir daí ela ganhar estrutura para crescimento. Patrícia Bressan, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus, a paz. Sendo assim, eu entendo por que Tiago falou que nós tínhamos que ter a paciência do lavrador. Porque na nossa vida não é diferente. Tudo o que nós fazemos é semente. E você já reparou que quando a gente planta na nossa vida sementes de bênção, sementes de amor, de cuidado, a gente fica ansioso olhando para a semente esperando colher um dia? Quando a gente abençoa a vida de alguém que não aprende a ser grato e não nos agradece o bem que nós fizemos, a gente fica frustrado. Poxa, mas eu ajudei, eu cuidei, eu fiz isso e aquilo outro por fulano, por fulana. E nem a capacidade de reconhecer o bem que eu fiz por ela, ela teve. Nem disse obrigado, não foi grato. Porque quando nós plantamos uma semente, a gente quer ver essa semente crescer e dar fruto. Porque é a recompensa. Ela frutificar. Porque é a frutificação dessa semente que é a nossa colheita. E aí o Senhor diz: Wendy, quem planta tâmara não come. Verdade. Quem planta tâmara não colhe e não come. Mas quem planta tâmaras, entendendo a bênção da hereditariedade, entendendo a bênção geracional, que Deus, porque Deus é Deus de geração, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus é Deus de geração. Deus é Deus que abençoa as gerações de uma família. Então eu posso até plantar tâmaras e não comer, mas eu creio que se eu plantar sementes no Senhor que eu não colha, meus filhos podem colher, meus netos podem colher, porque a Bíblia diz que Deus abençoa
até 1000 gerações daqueles que o amam. Então eu tenho procurado plantar sementes de amor ao Senhor no reino, para que 1000 gerações dos meus colham. Essa é a bênção da hereditariedade, é a bênção geracional que Deus nos concede. E pensando nisso, quando eu vejo Tiago nos ensinar acerca da paciência de observar e esperar o tempo da semente lançar raízes, eu vejo que Tiago está dizendo: se você quiser chegar ao céu, você vai ter que, durante a sua vida, semear sementes que te levem para lá. Mas a escada para a glória, a escada para o céu, ela não é construída com as sementes que você plantou, ela é construída com a colheita das sementes que você plantou. Então você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender não apenas a esperar, mas precisa aprender a perseverar. Perseverar no Senhor. Não desistir, aleluias, daquele que te faz promessas, porque, entenda, aquele que faz as promessas é fiel para cumprir. Mas o mais importante na caminhada não são as promessas, é aquele que prometeu. E por isso que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E não é uma espera gratuita. É uma espera que vai produzir para nós mansão celestial. É uma espera que vai produzir para nós entrada no céu. É uma espera que vai produzir para nós coroa da vida. É uma perseverança. Porque perseverar é esperar pacientemente, sem desistir. Aleluias! E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Então, coroa de glória é para quem persevera até o fim. Chegar no céu é para quem persevera até o fim. É para quem espera pacientemente essa semente do reino lançar raízes e frutificar na sua vida. E aí ele diz, de uma maneira tão linda, que essa semente, ela não deve apenas ser cuidada com paciência, mas que ela deve ser regada. E ele vai dizer que essa semente tem que receber chuva temporã e serôdia. E foi como eu falei, em Israel, essas duas chuvas eram as chuvas que garantiam que o teu plantio fosse bem sucedido. Porque não tinha, Israel lugar desértico, como eu falei, então é essa chuva que rega a terra o suficiente para que a planta tenha condições de crescer, florescer, frutificar e te produzir uma colheita abundante. São essas duas chuvas. E a verdade é que quem faz chover é Deus. O apóstolo Paulo diz com uma sabedoria tão linda: um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E quando ele fala um planta e outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, ele quer fazer a gente entender que nós devemos fazer a nossa parte com excelência, mas que fazer aquilo que nós plantamos ser próspero, quem vai fazer aquilo que nós plantamos ser próspero é o Senhor. E aqui ele vai dizer que essa semente que foi plantada precisa receber essas duas chuvas, a temporã e a serôdia. E eram duas chuvas que tinham um tempo determinado para cair. Então entenda, ainda que eu e você façamos o excelente, ainda que eu e você façamos tudo o que está na nossa mão para fazer, ainda que eu e você tenhamos uma vida santa, bendita, que plantemos sementes que no futuro vão dar frutos dignos para arrependimento, ainda assim a nossa vida só vai ser próspera, abençoada, feliz, e nós vamos ter essa colheita abundante se nós esperarmos em Deus que tudo aquilo que nós plantamos venha a florescer e a frutificar. Eu não posso forçar barra com nenhuma semente que eu plantei durante a minha vida para que ela venha a frutificar. Você não pode forçar nenhuma das sementes benditas que você plantou
Você não pode forçar nenhuma delas a frutificar. Natasha Cristina, bem-vinda em nome de Jesus. E assim como nós não podemos forçar nenhuma semente a frutificar, assim como nós não podemos obrigar nada e nem ninguém, a quem, no caso é ninguém, nós não podemos obrigar ninguém a quem nós já abençoamos. Não podemos obrigar ninguém em quem na vida dela nós tenhamos semeado. Nós não podemos obrigar ninguém a reconhecer aquilo que nós fizemos para ela. Tem um versículo em Provérbios que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, quando você abençoa alguém, quando você abençoa um pobre, quando você dá algo para um pobre, para um necessitado, você está emprestando para Deus e Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus paga com juros e correção monetária. Então, sabe o que isso me ensina? Que quando eu dou algo para alguém, que quando eu abençoo alguém, que quando eu semeio na vida de alguém, eu não devo esperar que aquela pessoa me retorne a semente multiplicada. Eu não devo esperar que ela reconheça que uma semente foi plantada nela e que ela venha se sentir obrigada a colher e me devolver. Porque tudo aquilo que eu planto no reino para abençoar alguém, quem me restitui é o Senhor. É Deus que promove o ressarcimento da minha e da sua vida. Em todas as áreas. Mas para tudo tem um tempo. Então nós precisamos aprender a esperar o tempo de cada semente. Precisamos aprender a esperar o tempo das sementes que nós plantamos no decorrer da nossa vida, respeitar o tempo delas. Não podemos forçar, então temos que esperar que cada uma delas venha no seu devido tempo produzir uma colheita. Eu vou dizer uma coisa para você, que quem planta em Deus, colhe. E quem planta em Deus não colhe de qualquer maneira, colhe colheita abundante, 60 a 100 por 1. Só que nunca faça para colher. Faça porque você tem que fazer. Faça porque você decidiu ser semeador. Faça porque você decidiu ser canal de bênção. E um dia, no tempo do Senhor, no tempo daquela semente, ela vai produzir uma colheita para você. Mas se tem algo na vida que nós temos que esperar e esperar com paciência, seja bem-vinda, Josilda, em nome de Jesus. Se tem algo na vida que nós temos que esperar e esperar com paciência, não é nas sementes, porque as sementes são perecíveis. Que bom, amiga, bom trabalho, em nome de Jesus, glória a Deus. Nós não devemos esperar nas sementes, não devemos esperar pela colheita. Se tem uma coisa na vida que eu e você devemos esperar com paciência, com perseverança, é que Jesus volte. Porque tudo aquilo que a gente plantar no dia do juízo vai estar diante de Deus. Quer para o bem, quer para o mal. Então que nós sejamos aqueles que esperam com perseverança, com paciência, sem desistir, com perseverança no Senhor, à volta de Jesus, entendendo que essa paciência, que essa perseverança, que essa é a melhor semente, a semente da perseverança em Deus. Essa é a melhor semente que a gente pode plantar na vida, porque é a única que no tempo do Senhor vai produzir para nós, sabe o quê? Mansão celestial, porta do céu, aberta para mim e para a sua vida. Se tivermos que plantar, que plantemos no Senhor. Plantemos fé, plantemos amor, plantemos serviço, voluntariedade, disponibilidade, desejo de andar com Deus e de nos relacionarmos com Ele todo dia. Porque se tem um negócio que a gente espera, é chegar lá. E chegar lá é a única colheita que vale a pena para mim e para você. Não adianta a gente plantar milhões de sementes, ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma.
que a gente precisa é plantar milhões de sementes no Senhor, sabendo que no tempo certo de cada uma delas, Ele vai nos dar recompensa. Mas que nós precisamos plantar fé, plantar amor e plantar perseverança no senhorio de Cristo sobre a nossa vida, para que a gente possa chegar no céu. Um beijo para você. Deus abençoe sua vida. O desejo do meu coração é que esse Rema te acompanhe para o final de semana. E segunda-feira a gente está de volta às 21 horas com mais um Devocional Rema. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.